Oi, gente, bom dia, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu quero falar uma coisa com vocês. O ano que vem já tá começando aí, bater nas portas. 2025 já se acabou praticamente, né? E o ano que vem, em 2026, eu quero fazer um novo projeto na minha vida. Todo ano eu tento cumprir uma meta diferente. Esse ano eu quero fazer uma meta de ler os livros. Eu gosto muito de ler, sabe, gente? Todo ano eu leio, mas esse ano eu fiquei um pouco preguiçosa. Eu acho que se eu tiver lido uns 4 livros foi muito. Porque até tentei começar a ler mais livros depois desses 4, mas acabou que eu me interdi com outras coisas e foi ficando um projeto esquecido, largado pra lá. Então, eu quero falar pra vocês que esse ano de 2026 vai ser minha meta. Ler um livro por mês. E não é livro grosso, sabe, gente? Ó, tá vendo? Eles são bem fininhos, ó. E eu quero fazer uma meta de um por mês. E tem uns livros que eles são tão fininhos que tem 40 páginas, 60 páginas, folhas, né? 40 folhas. Então, é um projeto que qualquer pessoa pode fazer. Eu tô aqui incentivando vocês também a fazer isso, a ler mais, a se comunicar mais através das palavras, né, das letras. E quando a gente lê bastante, automaticamente a gente tem uma tendência a melhorar, né? A falar melhor, a escrever melhor, a entender melhor as palavras. Às vezes a gente vai escrever alguma coisa em algum lugar assim, aí a gente às vezes até esquece se você pronuncia com S, com Z, não é essa coisa meio confusa sobre o português na cabeça da gente. Então, se a gente se dedicar a mais leitura, a gente lê mais, a gente melhora nessa parte, né, da gente estar escrevendo melhor, entendendo melhor o português. E são todos livros assim que incentivam a gente também a se chegar mais a Deus, porque são livros que falam sobre Deus, né? E esse aqui que eu tô na mão, o título dele é A Abundância de Deus em Nossa Vida. É maravilhoso esse livro, eu já li ele várias vezes, mas já faz tanto tempo que nem me recordo mais certinho o que contém nele, né? Sobre o assunto que tem nele certinho. Eu sei que fala sobre a gente se conectar mais com Deus para a gente ter uma vida abundante, né? Então eu separei alguns livros aqui e vou estar mostrando para vocês qual que é. Separei 12, na verdade. Quero ver se eu consigo ler um por mês. Porque um mês tem 30 dias. Se a gente conseguir ler um livro de 40 folhas, umas 2 ou 3 folhas, a gente termina antes de terminar o mês. E aí dá pra gente continuar refletindo sobre aquele livro para dar uma pausa, para depois do próximo mês a gente começar a ler novamente outro livro, né? E eu incentivo vocês a estar comprando um caderno e estar anotando, a estar escrevendo as coisas que vocês achou mais interessante, né? Incentivo vocês a vir nesse propósito, nesse projeto comigo, nessa jornada de leitura. Então eu vou estar mostrando para vocês os livros. Esse primeiro aqui, que eu quero começar a ler, é igual eu estava falando para vocês, né? O título dele, o nome dele é A Abundância de Deus em Nossas Vidas. Esse aqui é o primeiro. Aí tem esse segundo. E sabe o que eu quero fazer também? Eu quero ver se eu escrevo, por exemplo, janeiro. Aí esse daqui, eu vou começar a ler esse, aí eu escrevo janeiro. Aí esse aqui, fevereiro. E assim sucessivamente. Como o mês de fevereiro é menos, eu quero ver se eu escolho esse daqui. Por quê? Porque ele é fininho, ó. Eu acho que é um dos mais fininhos que eu tenho. Os outros são mais grossos. Então, esse daqui é o mais fininho. Então, eu vou começar a ler ele agora em janeiro, né? Porque a gente acaba participando de festas de ano novo, né? Que minha família vai se reunir no ano novo. Então, para começar no primeiro dia já vai ser um pouco complicado. Então, lá pro dia 3, dia 4, aí eu começo a ler esse. Então, a hora que terminar o mês de janeiro, eu acho que eu vou conseguir terminar de ler ele antes de completar os 30 dias. Então, vou colocar esse aqui para janeiro. Esse daqui, ó, vou ver se eu consigo ler ele em fevereiro. O título dele é Tempo de Esperança. Olha que legal. Ele é um pouco mais grosso, mas só que também ele não é muito grosso, não. Deixa eu ver quantas folhas ele tem. Ele tem 109 folhas. Apesar de que o mês de fevereiro é menos, mas como eu vou começar a ler logo no primeiro dia, eu acho que eu consigo terminar a meta dos 30 dias de ler ele. Aí esse daqui vai pro mês de março. Esse livro é muito bom, gente. Eu já li ele várias vezes. Já emprestei para várias pessoas e muita gente que leu ele
falou para mim que gostou muito. Paulo, o maior líder do cristianismo. É a história de Paulo, da Bíblia. É muito bom também esse livro, viu, gente? Eu indico para vocês, se acaso vocês encontrar ele em alguma dessas lojinhas, que vocês venham comprar ele. Eu comprei ele nessas lojas Cepo, que tem na cidade, que vende livros usados. Então, eu comprei ele lá. Já faz tempo que eu tenho ele, eu acho que deve ter uns 5 anos já que eu tenho esse livro. Ele é muito bom. Aí tem esse daqui, ó, Nos Passos de Jesus. Esse livro, gente, é muito bom mesmo. Ele fala sobre a trajetória de Jesus, né? Sobre a vida dele, sobre o nascimento. Ele também não é grosso, não. Deixa eu ver quantas folhas que ele tem, quantas páginas que ele tem. 130. A gente falando assim, 130, parece que é muito, né? Mas, ó, a espessura dele é a espessura de um dedo, mais ou menos, ó. Tá vendo? A espessura de um dedo, ele não é grosso, não. Parece que é grosso, mas não é, não. Ele é bem interessante esse livro. Aí tem esse, ó. Você tem tudo para dar certo. Esse livro também é muito bom. É aqueles livros que incentiva a gente, né? Esse livro que aumenta a autoestima da gente. É muito bom a gente tá lendo ele. E também é bem fininho, ó. Tá vendo? Todos esses livros, eles são espessura de um dedo. Esse aqui ainda é bem menos do que um dedo, ó. Ele é bem fininho. Aí tem esse, ó, transformando adversidades em bênção. Transformando adversidades em bênção. Esse é muito fininho, ó. Esse aqui seria indicado para ler no mês de fevereiro, né? Porque fevereiro é um mês mais curtinho. Ele é bem pequenininho também. Esse aqui, ó, Esperança Além da Crise. Olha que livro bom. Esse livro aqui, ele é um escritor inglês. Ele é bem legal também. É complicado, às vezes, até de eu falar pra vocês o que contém de verdade no livro, porque esses livros faz tanto tempo que eu tenho, eu já li eles várias vezes, mas como esse decorrer do ano eu li uns 4 livros só, e esses livros que eu li era do Gustavo, né, do meu filho, então eu não sei falar pra vocês diretamente o que contém o livro, mas pelo título do livro vocês podem, assim, ter mais ou menos uma noção sobre o que fala, né, a esperança além da crise. Esse daqui, ó, é o livro de Paulo, que conta sobre a trajetória de Paulo, da Bíblia. É igual aquele outro que eu mostrei para vocês de Pedro, né? É mais ou menos igual, é a trajetória deles, né? Dos profetas que fizeram parte da trajetória junto com Jesus. Esse livro também ele é um pouquinho mais grosso, ó. Mas ele é muito bom, gente, esse livro aqui. Eu já li bastante ele. Ele é bem interessante. O Pescador de Almas. Ele é muito legal. Pedro, o Pescador de Homens. Muito interessante. Aí tem esse outro aqui, ó. Você não está sozinho. É esses livros que ajuda, né, a gente na autoestima. Às vezes a gente tem uma trajetória do ano que a gente não tá legal, que às vezes acontece alguma coisa no emprego, alguma coisa em família, às vezes é algum desentendimento que a gente tem com o marido. Então, esses livros incentivam a gente a ser uma pessoa melhor e saber que a gente não tá sozinha, né? Que a gente tem a presença de Deus junto com a gente. É muito bom. Esse daqui, gente, esse livro é fenomenal. Ele é muito interessante. Orar pode mudar tudo. É interessante esse livro, gente. Ele é do Silas Malafaia, aquele pastor que sempre passa na televisão. Eu acho que vocês já ouviram falar dele. Esse livro é muito legal. Eu tenho bastante livro desse escritor. Ele escreve uns livros muito assim incentivador, né? Que incentiva a gente a viver assim uma vida melhor, que a gente possa ter gratidão, né? Porque a palavra certa é essa, a gente precisa ter gratidão de tudo que acontece na nossa vida, porque às vezes acontece algo que não foi tão legal, né? Que a gente não planejou, saiu fora do eixo, mas que a gente tem que entender que tudo acontece pra gente ser uma pessoa melhor, né? Deus permite que aconteça as coisas que é pra gente tentar ser uma pessoa melhor. Então é isso, esse livro aqui ajuda bastante a gente se aproximar de Deus. Orar pode mudar tudo. Aí tem esse outro aqui, ó. Esse também ele é muito legal. Que tipo de cristianismo estamos vivendo, né? Isso aqui fala, não é sobre relação de religião, não, gente. Não é nada disso. Cristianismo é sobre o seu contato com Deus. Como que tá a sua intimidade com Deus, né?
Eu acredito que cristianismo é sobre isso, é sobre Cristo, sobre a nossa aproximação com Cristo, não tem nada a ver com religião. Então, esse livro aqui também, ele é muito bom. Faz tempo que eu li ele, mas ele é do Silas Malafaia também, ó. Eu tenho bastante livro do Silas Malafaia. E ele é tão bonito, ó. Ele tem um desenho de um pão na capa. Olha como que ele é bonito. É muito legal. E é bom que é fininho, ó. Todos esses livros meus são livro pequenininho. E esse daqui é o último, ó. O Poder da Esperança. Fala sobre a esperança que a gente precisa ter, né, no dia de hoje. Segredos do bem-estar emocional. Todos esses livros que eu tenho são livros, assim, que incentivam a gente, né? Incentiva a gente espiritualmente, incentiva a gente a ler mais, a se aproximar mais de Deus, a gente tirar um tempinho para se conectar com a leitura. É maravilhoso. Eu sou uma pessoa assim, sabe? Eu sempre incentivei meus filhos a ler. Por menos que, por pouquíssimo que seja, mesmo que pegue um livro e lê ele uma vez, duas vezes no máximo na semana, já ajuda, né? Ajuda a gente a se conectar mais com a gente mesmo, a gente tirar um tempo pra gente, a gente tirar um tempo pra leitura, pra ler, pra aprender. Porque quando a gente pega um livro desse pra ler, gente, a gente viaja. A gente viaja no nosso próprio eu, né? Porque os pensamentos começam a clarear, a gente começa a aprender, a começa a entender o que está escrito ali, porque a gente começa a ser um ser humano melhor, a gente começa a se comunicar melhor, né? Porque a gente aprende, às vezes tem uma pessoa que faz parte da história e a gente aprende com essa pessoa do livro. Porque a gente lê, a gente se conecta e mergulha na história da pessoa. Porque hoje em dia tá tão difícil das pessoas ler, né? Principalmente os jovens, as pessoas falam, ai, não gosto de ler e tal, tenho preguiça. Isso é normal, gente, acontece comigo também. Eu, por mais que eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de ler, às vezes eu tenho essa preguiça, eu vou falar pra vocês que não. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem um pouco de desânimo, às vezes, de ler, não tem interesse. Às vezes a pessoa não gosta de livro que não tem gravura, que não tem desenho, né? Porque às vezes a pessoa gosta de ver livro que tem assim, passagens de desenhos de jardim, de flores, e esses livros, assim, eles não têm isso. Eles são mesmo só leitura mesmo, só palavras mesmo. Mas eu incentivo você a começar a ter esse hábito, né, de ler, de comprar um livro pequenininho e começa a ler. E eu desde pequena gosto muito de ler. Eu sempre gostei de pegar aquele jornal velho que eu via na rua e ler. Eu sou uma pessoa assim. Então, pra mim parece que é tudo tão natural, né? Eu acho que todo mundo é obrigado a gostar de ler. Mas eu só sei que é uma coisa boa. Se eu tô falando pra vocês, porque eu sei que é uma coisa boa, tá? Que vocês começam a ter esse hábito de ler, né? De mergulhar nos livros pequenos. Começa a comprar um livro pequenininho assim, fininho. Você sabe que logo, logo vai acabar. Você começa a ler e não é uma coisa cansativa. Que aí você começa a ter o hábito de ler. E eu incentivo você a ler, porque eu sei que é uma coisa muito boa. Porque eu não ia estar falando pra vocês uma coisa que é chata. Ai, como é ruim ler. Não, gente. É porque a gente não tem, assim, aquele hábito de ficar quieta, né? Às vezes a pessoa é muito acelerada com essa vida corrida do dia a dia. A pessoa não tem tempo de pegar e ler um livro. Mas eu incentivo a vocês a ler, que vocês possam começar a ter esse hábito. Vai devagarzinho, não precisa ter pressa. Vai no seu tempo. Compra um livro bem pequenininho, um livro que o título te interessa. Vai nessas lojas que tem livros usados, que acredito que até na sua cidade deve ter, né? Em todo lugar tem. Essas lojas que tem esses livros assim, que às vezes as pessoas vai lá e doa. O meu filho mesmo, Gustavo, ele tinha tanto livro que eu falei pra ele, Gustavo, esses livros você já leu tanto tempo, meu filho. Dá um jeito de doar, né? Aí ele pegou e fez uma faxina no quarto dele, pegou uns livros, uns ele levou pra escola, que ele viu que ia ser uns livros bons pra escola, porque era livro de quando ele fez faculdade. E uns outros livros desse ele trocou, porque lá nessas lojas que vende livro usado, eles não costumam comprar de você, né? Na realidade, eles gostam de trocar. Você leva os livros que você tem já usado, que você tem em casa, que você já leu bastante, e aí você troca por outros livros que tem lá, que é do seu interesse. A maioria desses livros que eu tenho aqui são tudo livro comprado, mas assim, são bem baratinho, entendeu? É mais para incentivar mesmo hoje as pessoas a ler. Ainda mais nós que somos brasileiros, a gente tem uma vida muito corrida, né? Eu entendo que vocês têm uma vida corrida, que às vezes não dá tempo de você ler, mas faz um esforcinho, tá bom? Então, essa é a dica que eu dou pra vocês.
Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam curtir, compartilhar meu vídeo, tá bom? Ficam todos com Deus. Tchau!